Fala pessoal, eu sou o Gabriel Feitosa, professor de História. Nesse vídeo, a gente vai tentar entender algumas coisas fundamentais. A primeira delas, você vai entender os conceitos básicos sobre absolutismo monárquico. Uma outra ideia é tentar perceber como esse assunto pode cair no seu exame nacional do ensino médio. E principalmente, eu quero trabalhar as maneiras como esse assunto já foi abordado, pegando questões anteriores, pegando algumas referências e apontando para frente. Nesse vídeo a gente vai tentar perceber tudo isso, eu te prometo que vai valer a pena. Eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e, enfim, vem estudar com a gente. Vamos nessa! Bom, galera, quando nós falamos de absolutismo, pensa sempre na ideia do poder absoluto, né? A partir do século XV, lembra dessa data, beleza? Século XV, você nota o fim da chamada Idade Média e o início da chamada Idade Moderna. Nessa Idade Moderna, que vai até o século XVIII, vai até a Revolução Francesa, nós vamos notando a figura de reis. Reis que se intitularão absolutistas. Você lembra lá da Stephanie, lembra? Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. Eu sou bonita, absoluta. Eu sou Stephanie. Lembrou, né? É, galera, a ideia do poder absoluto está muito ligado ao monarca que governa a partir do século XV. Esse monarca, tendo poderes absolutos, ele governa de maneira centralizada. A centralização de poderes nas mãos do monarca. Monarca é a mesma coisa que rei, tá? Tudo sinônimo, pode trabalhar essas duas palavrinhas. Rei, monarca. Imperador também. Sendo assim, a gente vai percebendo a Idade Média, que era muito fragmentada, que era muito descentralizada, porque cada feudo mandava em si mesmo, tinha autonomia. Agora, esses territórios vão dever obediência a um único cara, o rei absolutista. Cada estado europeu, né, que quiser governar desta maneira, vai de alguma maneira apoiar a subida de um rei absolutista ao poder. Nós temos o caso da França com a família Valois e posteriormente com a família Bourbon. Temos o caso também de Portugal, com a dinastia de Avis, e que posteriormente vai dar lugar à família Bragança. Temos o caso da Espanha com os seus reis católicos, que depois, né, será governada também pela família Habsburgo. Podemos olhar para a Inglaterra com os poderosos Tudor, Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth, Maria também, né, chamada de sangrenta. Todos esses exemplos que eu citei são exemplos de famílias absolutistas e que governarão, portanto, de maneira muito autoritária. Vamos tentar perceber como o Enem trabalha esse conceito, né, notando sempre, né, o seu modelo mais clássico. Essa primeira questão já mostra isso. Vamos pegar aqui. Enem 2012. Você que já fez um monte de simulado na vida, que já esbarrou com um monte de questão, com certeza já esbarrou com essa questãozinha aqui. No Enem de 2012, o cara trouxe essa imagem, tá? Inclusive de péssima qualidade na prova, não dava para ver direito, mas você notando os detalhes, percebia que era uma charge anônima num livro do historiador Peter Burke, chamado A Fabricação do Rei. O nome do livro, A Fabricação do Rei, isso está aqui embaixo na letrinha miúda. Já dei essa dica nas aulas anteriores. Tem que olhar a letra miúda das questões. A notinha de rodapé vale muito a pena. Quando você olha A Fabricação do Rei, isso já deve te dar algumas ideias. Pô, o livro está falando de como esses reis são fabricados, ou seja, de como se constrói a imagem de um rei. A gente sabe que o rei, galera, ele não é respeitado à toa, né? A gente não olha para uma figura monárquica e respeita essa figura à toa. Existem ali uma série de símbolos que trazem esse respeito aos súditos. A coroa, o cetro, a vestimenta, a maquiagem, a peruca. Tudo isso serve para a tal fabricação do rei. A charge mostra isso, né? Você tem o corpo do rei no meio, sem nenhum adorno, sem nenhum aparato.
ele não tem cabelo, né? Ele tem uma pancinha aqui, uma barriguinha de chope, que eu também tenho, me orgulho. Afinal, um homem sem barriga é um homem sem história, saiba disso. Nesse caso, perninhas franzinas, utilizando uma bengalinha, ou seja, ele é uma pessoa como outra qualquer, né? Ele é um cara como outro qualquer, é um cara como eu, é um cara como, né, Thiago Feitosa, como Zé Bonner, como Gabriel Mendes, como Douglas Knupp. Ele é um cara como outro qualquer, é um cara comum. Agora, quando você o coloca na vestimenta monárquica, ele se torna o rei, a peruca, né, as roupas com várias camadas para esconder ali a barriga, para esconder, né, a pele decrépita, para esconder a perninha franzina, né? No linguajar contemporâneo, né, o rei está montado, todo montado, paramentado ali para governar. É o que a charte está mostrando, né? Você tem aqui uma primeira imagem que seria, né, a figura apenas da roupa do rei, mas sem nada dentro dela, como se fosse um manequim. O rei nu e aqui o rei vestido. Beleza, vamos lá. Enunciar da questão. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra. Vamos lá, galera. Luís XIV é o homem da charge. Sempre que você estuda absolutismo monárquico, você tem que manter Luís XIV como referência. Ele, né, é o tipo ideal de rei, para usar um termo weberiano que eu gosto muito. É o tipo ideal. Quando você pensa, sei lá, em chocolate, você pensa, sei lá, em Kit Kat, né? Você pensa em refrigerante, você pensa, sei lá, Coca-Cola. Você pensa em time de futebol, você pensa no Barcelona, Real Madrid. Quando você pensa em rei, você lembra de Luís XIV. Ele é a referência de monarca mais tradicional que nós temos, sem dúvida nenhuma. Vamos tentar entender quem é esse cara, né? Luís XIV, rei da França, será apelidado de Rei Sol. Rei Sol. Ele utilizava o sol como referência, como seu brasão. Sol é aquilo que está no meio de tudo, né? Sol é aquilo que de alguma maneira dá vida às coisas. Pô, o professor tá fazendo poesia, tá brisando aí, embrasou legal, né? Gente, essa é a referência que a gente utiliza para o Luís XIV, ele é o Rei Sol. Tudo emana de Luís XIV, tudo gira ao redor dele. Ele, de alguma maneira, dá vida à França, por isso Rei Sol. Lembra que no início da aula eu falei que o absolutismo tem a ver com centralização. O Sol está no centro, pelo menos de acordo com a lógica de Copérnico e Galileu, né? A teoria heliocêntrica. Tá aqui, ó. Luís XIV, o meio de tudo, o centro de todas as coisas. De alguma forma, esse cara, com essa carinha de poodle, com esse cabelinho maravilhoso de sertanejo dos anos 90, consegue se tornar o rei mais poderoso de toda a Europa. Pertencente à dinastia dos Bourbon, governará, gente, de 1643 a 1715. Pô, Gabriel, tá certa essa data? Tu não errou? Não, é exatamente isso. O cara vai ter basicamente aí 70 anos de governo. Tô arredondando, tá? Mas vamos arredondar pra cima, mais ou menos ali uns 70, 74. Quiser fazer a continha e botar nos comentários, vai ajudar. Por volta disso. 70 anos de governo. Isso aqui não é a cronologia de vida dele, não. Isso é a cronologia do governo dele. Absurdo o poder desse cara. Vai desenvolver o mais famoso complexo de palácios do mundo europeu, o Palácio de Versalhes, que na verdade não é um, são vários, mais de 700 quartos, 2.400 janelas, é um complexo absurdo de palácios, né, localizado no interior de Paris, fica numa espécie de periferia parisiense. Luís XIV, né, tem a obra do Palácio de Versalhes desenvolvida no seu governo. E é interessante perceber como Versalhes fica hoje, o que seria 40 minutos de Paris, né, de automóvel. Para a época, a distância é bem maior, né, uma vez que você não tem carros. Então você pensa na ideia de um rei que se isola de Paris, propositalmente se isola de Paris, para, de fato, não ter que dialogar muito com o povo. É uma característica elitista da família Bourbon, o isolamento.
É proposital a construção do Palácio de Versalhes, distante de Paris. A morada original da monarquia era o Palácio das Tulherias, que só vai voltar a ser sede da monarquia durante a fase inicial da Revolução Francesa, de 1789 a 1792. Até lá, a monarquia viverá em Versalhes. E isso já nos mostra como o rei centraliza poderes e isola seus poderes da capital, colocando toda a corte em Versalhes, a corte mais luxuosa e pomposa do mundo europeu. Todos queriam governar da maneira que Luís XIV governou, todos queriam imitar sua arquitetura, né, do palácio, todos queriam imitar sua maneira de vestir, todos queriam imitar, né, sua maneira de se pronunciar, todos queriam imitar suas leis. Você pega o caso da dinastia Bragança, é interessante esse caso. A gente conhece o caso português, né? A arquitetura portuguesa ela é muito baseada em azulejos, né? Os famosos azulejos portugueses, muito bem ornamentados. Muitas casas aqui no Brasil seguem um pouco dessa arquitetura de azulejos portugueses. Bem bonitos, inclusive. Saibam vocês que isso não é uma invenção portuguesa. Os azulejos que a família Bragança tanto gostava de produzir são inspirados nele. Luís XIV tinha o costume de enviar convites de festas e casamentos utilizando azulejos, mas enviava um azulejo feito à mão por artesãos, que funcionava como o convite do casamento, o convite de uma festa, o convite de um baile de gala. A dinastia Bragança achava lindíssima a prática dos azulejos como convite e resolveu botar azulejo em tudo. O português exagerou. Então você vê, até numa questão que hoje é tradição portuguesa, no início de tudo, foi inspirada na dinastia borbônica. Sem dúvida nenhuma, o Palácio de Versalhes é uma grande referência de arquitetura e de cultura absolutista. Segue aqui a lista. É, portanto, um modelo tradicional que quer ser, né, desenvolvido como exemplo a ser seguido. Como nós já comentamos, uma centralização administrativa excessiva. Luís XIV, por exemplo, é um cara que vai saber estabelecer uma centralização até religiosa. Havia até o seu governo uma certa liberdade religiosa na França. A França, gente, foi muito marcada por guerras religiosas no período moderno, especialmente nos séculos XIV e XV. A família Valois, que foi a primeira família absolutista a governar a França, teve muitos problemas em relação à religião, muitas guerras religiosas. A solução dada pelo primeiro monarca da família desse cara seria um antepassado de Luís XIV, Henrique IV, o primeiro rei dos Bourbons. Ele assina uma lei que dava liberdade religiosa dentro da França. Chamamos de Edito de Nantes. O Edito de Nantes ele entrou em vigor no governo de Henrique IV e, ao longo do governo de seu filho, Luís XIII, estava lá. Luís XIII dá a coroa a seu filho Luís XIV e ele anula o edito. Luís XIV, portanto, revoga o Edito de Nantes, elimina essa liberdade religiosa e, portanto, passa a centralizar o catolicismo em suas mãos. Mais uma característica que você pode atribuir a ele de extremo autoritarismo. Além disso, também compra briga lá nos Países Baixos, estou me referindo essencialmente às regiões de Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Essas são áreas muito protestantes, os chamados calvinistas neerlandeses, ou simplesmente flamengos, né, que é aquela região ali, né, que vai originar a Holanda. Luís XIV compra briga com os caras, por uma questão religiosa. Também compra briga com a Espanha, assinando ali um acordo que delimita uma fronteira bem rígida entre os espanhóis e os franceses. Vamos lembrar que a Catalunha está ali no meio, portanto é uma região complicada naquela, né, disputa entre espanhóis e franceses. São exemplos, galera, importantes de você perceber para notar gradualmente um fortalecimento da figura desse cara, o mais tradicional rei do absolutismo moderno. Dito isso, vamos para a questão. Vamos voltar a ela, tá? O cara perguntou, vamos voltar lá pro enunciado? O cara perguntou lá, né? Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. O que a charge está trazendo pra gente? Te trouxe uma breve biografia de Luís XIV, entendemos ali um pouco da sua história, e baseando-se muito no livro do Peter Burke, A Fabricação do Rei, vamos chegar no gabarito, tá? O que essa charge representa?
A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real? Gente, se a Chade tivesse só ele ali no meio carequinha e sem aquele adorno que veio nas imagens do canto, aí a letra A estaria correta. Mas a Chade está representando como esse rei é sem os adornos e como ele fica com os adornos. Então a letra A não faz sentido. Não é o rei humanizado que está apresentado ali. B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o privado. Gente, essa dimensão entre público e privado no absolutismo não é legal da gente trazer, tá? Quem vai começar a falar de público e privado são os iluministas no século XVIII, tá? Essa dimensão, propriedade privada, por exemplo, ainda não existe nesse contexto, tá? Então a gente só pode falar nessa dimensão de público-privado num contexto iluminista século XVIII, essencialmente na figura de Locke, Voltaire, a gente pode pensar também no Adam Smith, ok? C. O vínculo entre monarquia e povo, pois leva o conhecimento do público à figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Gente, rei despretensioso, distante do poder político, nós vimos agora o tanto que esse cara fez, né, atribuindo poderes a ele, centralizando a sua religião, o catolicismo, estabelecendo o maior complexo de palácios da Europa, o Palácio de Versalhes, né, onde você tem o Grande Trianon, onde você tem o Salão dos Espelhos. Não dá para dizer que esse cara era despretensioso. D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Gente, a Charge não compara os trajes de Luís com os dos outros membros da corte. Os 3 bonequinhos da Charge, um é um manequim, os outros 2 são Luís XIV. Então não há uma comparação dele com os outros, tá? Essa alternativa, ela até faz muito sentido, né? Porque o rei é um indivíduo muito luxuoso. Nós sabemos disso. O gosto estético refinado do rei, ele existe. Mas tem que olhar para a Charge. A Charge não entra nesse mérito. Sacou a maldade do Enem? Ele é malicioso, né? Ele muitas vezes coloca uma alternativa que faz sentido, mas ela não dialoga com a imagem, não dialoga com o texto, não dialoga com o documento que a gente está analisando. Tem que ficar sempre atento a isso, ok? Letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Essa é linda. Esse é o nosso gabarito, sem dúvida nenhuma, gente. Vamos entender o que o cara está falando aqui. A importância da vestimenta. Lembra dele, vou voltar lá na Charge. Olha para o Luís XIV sem a vestimenta. É o corpo pessoal. É ele sem nada. Vamos lembrar que isso aqui para o século XVI é nudez. Tá? É nudez. Esse é o corpo pessoal. Aqui nós temos o corpo político. É ele como rei. É ele de fato como monarca absolutista, o sol. O corpo político esconde os defeitos do corpo pessoal. Tanto que se um rei saísse às ruas sem aquela vestimenta toda, sem essa parafernália toda, ele não era reconhecido. Não era reconhecido. Lembremos que o Luís XVI vai tentar fugir da França durante a Revolução Francesa, se fantasiando de camponês, e quase consegue fugir. Não é reconhecido na multidão, só na fronteira será reconhecido e preso. Então é um dado muito importante perceber como o rei precisa de todos esses acessórios para ser rei. Precisa desses símbolos, desses signos, né, de autoridade para governar. A coroa, o cetro, a peruca, a maquiagem, as milhares de camadas de roupa. Isso é fundamental e nos leva ao gabarito, sem dúvida nenhuma. Galera, questãozinha agora, Enem 2010. Mais uma de absolutismo para a gente matar aqui, feliz e contente. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que os outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Nicolau Maquiavel, o Príncipe, edição de São Paulo da Martin Claret, 2009. Galera, estamos falando aqui de um tema que dentro do absolutismo tem que ser valorizado. Os teóricos do absolutismo, né?
Essa é uma parte da matéria que relaciona-se muito à filosofia, a chamada ciência política moderna. Quando a gente estuda o absolutismo, a gente percebe que muitos pensadores dos séculos XV e XVI vão contribuir, né, dando todo o embasamento para que esses reis governem. Porque todas as ideias que eu apresentei aqui até agora, elas não surgiram do nada, né, gente? Você tem, na verdade, todo um alicerce ideológico, todo um alicerce científico, já que a política será tomada como uma ciência, para que esses reis possam ter ali, né, a sua atuação. Maquiavel, é um cara que eu vou apresentar aqui a vocês para a gente conseguir matar essa questão, é um pensador fundamental da região de Florença, província italiana daquele contexto. Maquiavel, né, nascido no finalzinho do século XIV, né, é um cara ali que vai desenvolver a principal obra que versa sobre o absolutismo, O Príncipe, de 1513. Por favor, não é O Pequeno Príncipe, ok? O Príncipe. Pequeno Príncipe é um outro negócio, por favor. Já vi esse negócio em prova, galera sequela. O Príncipe é o nome do livro. E no Príncipe do Maquiavel, ele vai versar ali sobre o tipo fundamental e ideal de monarca. Costumo brincar com os alunos que o Príncipe é quase um livro de autoajuda para reis, né? Ali o Maquiavel, ele vai desenvolver uma visão muito objetiva, né, trazendo conselhos e tentando construir o que deveria ser um bom rei. Perceba que o ambiente onde Maquiavel nasce e se desenvolve é um ambiente na Península Itálica, Florença, onde não há rei. Não existe esse príncipe ali que o Maquiavel tanto vai desenvolver. A noção de príncipe que ele está construindo, muitas vezes é uma noção que falta à Itália, já que, naquele momento, a Península Itálica era um emaranhado de pequenas repúblicas, províncias, principados, cada qual à sua maneira organizando sua política. A gente tem o caso de Florença, Veneza, Gênova, Milão, Siena, Roma, Sicílias, todas essas regiões sendo governadas por famílias distintas. Apelidavam lá de condottieri, as famílias que vão estabelecer seus poderes aristocráticos de maneira fragmentada. Um dos territórios ali que mais vai parecer como a monarquia absolutista é Roma, por conta dos poderes papais, o papa que coordena o território. Porém, as outras partes da Itália não são coordenadas dessa maneira. Então a gente pode perceber que o príncipe, ele é desenvolvido num ambiente onde esse modelo absolutista não existe. E, portanto, pode ser ali uma espécie de clamor do Maquiavel. Por favor, implementem este modelo, tragam a paz ao território da Itália. Eu estou falando Itália, 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 mas de fato não existe a Itália como um país, como um Estado-nação, e sim uma península completamente fragmentada. Vamos perceber algumas ideias principais dessa obra para a gente conseguir matar essa questãozinha do Enem de 2010. Uma visão fundamental que o Maquiavel constrói. A moralidade do príncipe está acima da moralidade dos homens. A moral do príncipe está acima da moral humana. De tal forma que nós não podemos julgar as ações do príncipe da mesma maneira que julgamos as ações de outros homens. O governante, o monarca, o príncipe, o soberano, ele tem permissão para, de alguma forma, ser maligno, entre aspas, excessivo, violento. Ele tem essa permissão, pois a sua moral não é a mesma moral dos outros homens. Quando eu falo moral, estou falando aqui do conceito, né, de julgamento entre o que deveria ser certo e entre o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim. Nesse sentido, o príncipe tem salvaguarda, pois a moral dele é muito maleável. Essa é uma informação crucial no Maquiavel. Por vezes, a famosa frase "os fins justificam os meios" é utilizada para elucidar esta ideia. Porém, galera, não dá pra gente resumir o Maquiavel só por essa frase. É uma frase muito rasa, né? Os fins justificam os meios faz parecer ali que o príncipe ele pode fazer qualquer coisa para chegar ao seu objetivo. E não é bem isso, tá? Na verdade, o Maquiavel ele constrói uma noção de que para cada fim há um meio diferente.
Ou seja, o príncipe, ele precisa se adaptar às circunstâncias para de fato governar até a morte. O bom príncipe é aquele que sabe ser leão, é aquele que sabe ser raposa quando é conveniente. O leão como símbolo da força, da autoridade e da violência. A raposa como símbolo da astúcia, da inteligência, da agilidade. Então não dá para você dar porrada o tempo todo. Não dá para ser violento o tempo todo. Um rei que é excessivamente violento pode encontrar a ira de seu povo. Então é necessário bater quando preciso, porém é necessário também acariciar e ser de fato carismático quando necessário. Aí a gente entra na metáfora do leão e da raposa, que é muito importante para entender o Maquiavel, né? Então sai dessa visão, né, maquiavélica, que a gente usa muito essa palavra, né? Ah, fulano é maquiavélico. Quando você diz que fulano é maquiavélico, é porque ele é tipo um malvadão, ele é tipo um vilão de novela mexicana, né? Ele tá sempre conspirando de maneira muito maldosa para se dar bem. O bom príncipe não deve ser esse cara, o excessivamente maldoso, não. Ele tem que ser, de fato, violento quando necessário, mas tem que saber entrar em diplomacia também, porque senão ele não governa até morrer, ok? A lógica de virtude e fortuna, muito importante no pensamento maquiaveliano, né? Virtude e fortuna são conceitos que aparecem ao longo da narrativa do príncipe. Alguns traduzem, né, como virtude e fortuna, ou virtude e fortu, enfim, independente da maneira como isso apareça para você, entenda que virtude seria aquela ideia do talento do príncipe. O que fazer? O príncipe que tem virtude é aquele que sabe o que fazer. Tomar a atitude correta. Porém, de nada adianta saber o que fazer se você não sabe quando fazer. E aí entra a fortuna. A fortuna seria o quando. Seria o momento certo de agir. Se aproveitar da aventura do tempo, se aproveitar, né, da sorte ou do momento certo. A gente usa hoje o tal do timing, né? Fazer na hora certa, aproveitar o timing das coisas. Então, o bom rei alia esses dois elementos, esses dois talentos, digamos assim, né? A virtude, que é o que fazer, e a fortuna, que é o quando fazer. Dessa maneira, eu tenho que ser violento na hora certa e tenho que saber ser carinhoso na hora certa. Então, essa é a metáfora que ele vai encontrar no leão e na raposa. Percebemos que o Maquiavel também não é muito fã de misturar religião com política. Ele já vai ali perceber que o poder espiritual do Papa e o poder temporal do rei devem ficar separadinhos, ok? Ele não chega a propor um Estado laico, porque essa é uma visão que nós só veremos com Locke e Voltaire no século XVIII. Porém, né, já podemos perceber como Maquiavel quer separar um elemento do outro, e o rei, né, que se envolve muito em elementos religiosos, acaba enfraquecendo o seu poder político. Sendo assim, galera, vamos para as alternativas? Se liga aqui, o cara está perguntando na questão. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. E aí, a manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Vamos lá. Inércia de julgamento de crimes polêmicos. Gente, inércia não é um termo legal para falar de Maquiavel. O bom rei não é inerte. O bom rei tem virtude e fortuna, ou seja, ele sabe o que fazer e quando fazer. O Maquiavel nunca vai entrar nesse mérito de dizer que o rei tem que ser inerte, ou seja, ausente, né, parado, neutro. Isso não é legal no pensamento maquiaveliano. B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Bondade, não. Aqui, a gente percebe como o rei tem que ser áspero para com aqueles que, de alguma forma, né, estão agredindo seus interesses. Bondade não é uma palavra muito interessante. Se ele tivesse entrado aqui numa bondade em certos momentos, numa bondade circunstancial, talvez, mas não o tempo todo, ok? C. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Compaixão também não é uma palavra interessante quando a gente fala em Maquiavel, né? Na verdade, o bom rei, ele tem que ser duro no momento certo, na medida certa. A excessiva compaixão pode levar a conspirações contra o rei. E, de fato,
Né? Maquiavel será muito enfático nisso, utilizando-se de exemplos do passado. Não à toa é chamado de pensador humanista, pois está sempre pensando muito na lógica da memória, da história e como o passado nos serve de referência. É uma coisa que o Hobbes também vai fazer. D. Neutralidade diante da condenação de servos. Gente, neutralidade entra no mesmo problema da inércia da letra A. Não é bom. O rei tem que tomar posições. Neutro não. Ficamos aqui com a letra E, que parece ser o mais interessante para nós. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Ó como ele está propondo uma certa dialética aqui, né? Conveniência entre a tirania, que é quando o rei sabe ser interventor, sabe ser agressivo, e ao mesmo tempo sabe buscar uma certa moralidade. Aí sim eu tenho o gabarito da questão, galera. Maquiavel, você vê, ele não está buscando uma excessiva violência do príncipe, tampouco buscando o príncipe que tem compaixão, benevolência e passa a mão na cabeça dos súditos. O bom príncipe é o que sabe aliar os dois. E aí sim a gente tem, né, um pensamento maquiaveliano bem interpretado. Letra E, galera, é o nosso gabarito do Enem de 2010. Gente, espero ter ajudado vocês na caminhada em direção à sua aprovação. Se possível, entre no nosso Instagram, Projeto XEDU. Lá você encontra materiais bem legais para auxiliar nos seus estudos. A gente se vê num próximo encontro. Até mais.